Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine Veras e o tema do nosso estudo de hoje é o alistamento eleitoral. Pessoal, o alistamento eleitoral é o procedimento administrativo eleitoral pelo qual se qualificam e se inscrevem os eleitores, propiciando a organização do eleitorado em todo o território nacional com vistas ao exercício do sufrágio. Então, o alistamento ele se formaliza pela aquisição de direitos políticos pelo cidadão politicamente capaz, dentre os quais o direito de votar e, lógico, de ser votado. Sem o alistamento, o indivíduo ele não faz parte do corpo de eleitores e não pode exercer seus direitos políticos. O alistamento ele concede, primeiramente, a capacidade eleitoral ativa, que é exatamente aquela capacidade de votar. A Constituição ela apresenta 3 qualificações do alistamento: o alistamento obrigatório, o alistamento facultativo e também a inalistabilidade. Então, a aquisição da capacidade política para os brasileiros, ela é obrigatória para quem? Para os maiores de 18 e menores de 70 anos de idade. Já ela vai ser facultativa para quem? Para os maiores de 16 e menores de 18 e, logicamente, para os maiores de 70 e também os analfabetos. Quanto ao domicílio, no direito eleitoral, considera-se o domicílio o lugar de cumprimento das obrigações eleitorais de um cidadão. Então, gente, admite-se como domicílio eleitoral qualquer lugar que o cidadão possua vínculo específico, que pode ser familiar, econômico, social ou político. No entanto, tenham cuidado, o alistamento eleitoral só pode ser feito em um único domicílio eleitoral, sob pena de cancelamento das inscrições em excesso. Então, como é que é feito o alistamento? O alistamento ele se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Para o alistamento dos eleitores masculinos acima de 18 anos, no entanto, o que é obrigatório? É obrigatória a apresentação do certificado de quitação do serviço militar. Aí vocês vão ter, professora, qualquer documento pode ser usado para o alistamento? Cuidado, vamos ver um detalhe. Entre os documentos aceitos não estão incluídos a Carteira Nacional de Habilitação. Por quê? Porque a carteira não informa a nacionalidade do titular e o passaporte, cujo modelo não contém dados relativos à filiação. A biometria vem sendo progressivamente adotada pela Justiça Eleitoral para dar mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação e objetivando o quê? Garantir um sistema de votação democrático e seguro. Então, pessoal, depois que é deferido o alistamento por um ato do juiz eleitoral, o requerente passa a integrar o corpo de eleitores. Agora, para concorrer às eleições, o candidato deve possuir domicílio eleitoral naquela respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo, antes do pleito eleitoral. Então, quando o eleitor necessitar alterar o local de votação no mesmo município, ainda que haja mudança de zona eleitoral, retificar os dados pessoais ou regularizar a situação de inscrição cancelada, o procedimento a ser chamado, ele é chamado de quê? Revisão. Havendo mudança de domicílio entre municípios, o procedimento se chama o quê? Transferência. Então, será emitido um novo título que manterá o número original. Com a transferência, o processo de alistamento no cartório eleitoral deve ser o quê? Deve ser refeito. Agora, a mera mudança de domicílio civil não obriga a transferência do domicílio eleitoral, cabendo a decisão a quem? Ao próprio eleitor. Agora, gente, no caso de perda ou extravio do título, bem como de sua inutilização ou dilaceração, o eleitor deve o quê? Requerer pessoalmente ao juiz de seu domicílio eleitoral que ele expeça, logicamente, uma segunda via. As informações constantes
do cadastro eleitoral, elas serão acessíveis às instituições, tanto públicas como privadas, e às pessoas físicas. No entanto, não se fornecerão informações de caráter personalizado constantes do cadastro eleitoral. Então, aqueles que são absolutamente incapazes, eles estão impedidos de adquirir direitos políticos. Agora, professor, e os relativamente incapazes, portadores de deficiência mental e excepcionais, eles estão obrigados ao alistamento e ao voto. Para esses eleitores, é possível solicitar a certidão de quitação eleitoral por prazo indeterminado, quando o exercício de seus deveres políticos eleitorais lhe for impossível ou extremamente oneroso. Pessoal, é importante destacar para vocês que o poder público ele deve garantir às pessoas com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. O alistamento facultativo, ele é reservado para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e os menores de 18. Então, uma vez alfabetizado, o alistamento do indivíduo passa a ser o quê? Obrigatório. Agora, os analfabetos, eles são inelegíveis, eles não podem ser votados, tá certo? Agora nós vamos concluir a nossa aula de hoje tratando da inalistabilidade. Gente, a inalistabilidade, ela designa impedimentos relativos ao alistamento eleitoral em si. Em outras palavras, é exatamente a inviabilidade daquela capacidade eleitoral, que pode ser tanto ativa quanto passiva. O inalistável, ele não pode exercer direitos políticos. Por quê? Pois lhe falta capacidade eleitoral, ativa e passiva. Então, ele nem pode votar, nem ser votado. Então, vamos ver quem são os inalistáveis. São os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos que estão prestando serviço militar. Mas nós também devemos incluir, nessa situação, os apátridas, que são aqueles indivíduos que não possuem nacionalidade, Eles também estão incluídos como inalistáveis. Gente, nós vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje. Vocês podem consultar a área de aluno, que lá nós disponibilizamos todo um vasto material, bem rico, detalhado, dos temas que nós discutimos em sala de aula. Desejo bons estudos para vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.